bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do Pod Aprovados e dessa vez eu trouxe para a gente conversar a Tayane Santos. Gente, a Tayane tem 31 anos, né, Tayane? Do estado do Espírito Santo. Ela participou da turma do 33º exame da turma do QLR 40 dias e foi aprovada de primeira no AB com 59 pontos. A bicha arrasou, não foi? Arrasou 59 pontos de primeira. E a Tayane está aqui hoje para a gente conversar, para ela contar um pouquinho da experiência e poder incentivar vocês a continuarem firmes e fortes, mesmo com todas as dificuldades. Então, Tayane, e aí? Seja bem-vinda. Olá, obrigada, boa tarde. Então, muito bem-vinda. Tayane, me conta um pouco como foi a Tayane durante a faculdade. Me conta desde a tua trajetória. Então, eu me considero uma aluna dedicada. Eu nunca me considerei uma aluna inteligente. Eu sou muito esforçada, né? Eu sempre sentei ali naquelas cadeiras da frente, nunca gostei de sentar lá no fundo, porque eu perdia muita concentração. E eu sempre tirei boas notas. Foram raras vezes que eu tirei uma nota baixa, mas foi bem no começo da faculdade que eu estava aprendendo a estudar. Porque quando você entra na faculdade, você não sabe estudar, né? Você tem aquela visão de ensino médio, e quando você entra, você toma aquele baque de que não é muito aqui dali, você não sabia nada. Com certeza. E aí conta, porque na tua descrição aqui, tu falou que é mãe, né? Que é mãe de 2 crianças. E aí como foi? Tu ficou grávida no início da tua faculdade? Como foi a tua faculdade conciliando com a função de ser mãe, né? Então, eu tenho 2 filhos. Na época que eu entrei na faculdade, o meu filho mais novo, ele estava com 1 aninho. Então, desde o início da faculdade, tu já conciliou a faculdade com a maternidade, com a função de ser mãe, de ser esposa, de ser dona de casa. Então é aquilo, né? Muitas vezes eu estudava com meu filho no meu colo, às vezes doentinho, eu estava fazendo um trabalho ali, algum dos dois vinha e queria atenção, e aí você tem que parar o que você está fazendo para poder dar atenção ao seu filho. Mas dá para conciliar sim, claro que você tem que ter muito foco e saber muito o que você quer. Exatamente. Porque senão acaba procrastinando, desanimando, porque não é fácil, né? Mas dá sim para poder alcançar o objetivo. E eu gosto de começar com essa pergunta, porque eu gosto sempre de saber o histórico do aluno, porque querendo ou não, se ele for uma pessoa dedicada, se ele for uma pessoa que se esforçou durante a faculdade, isso conta muito durante a preparação do exame de ordem, né? Então, por isso que eu gosto sempre de fazer essa pergunta. Porque, assim, a pessoa que ela é determinada, que ela é esforçada, ela vai ser determinada e esforçada quando ela for estudar para o exame de ordem. Então, assim, fora a base, né? Você já traz a faculdade. Fora a base. E aí, outra pergunta para ti. Como foi que o método QLR surgiu na tua frente? Tu já me acompanhava? Ou foi por um anúncio? Como foi? E como é que tu achou? Tipo assim, eu vou fazer o método é para mim. Como foi essa decisão? Então, eu comecei a estudar, decidi começar a estudar com o exame, 33º exame, com a AB33, né? Porque eu sou mãe, sou dona de casa, então, por mais que eu fosse fazer o exame 34, eu queria, na minha concepção, na minha doce ilusão, começar a estudar bem antes. Entendi. E eu fui procurar um kit de livro, e eu gosto muito da editora Juspódio. Então, o primeiro kit de livro que veio foi o seu. E aí eu dei uma olhada e na descrição que tinha, né, o método QRL da Ana Clara, para saber no Instagram quem era e que método era esse. E aí eu vi ali os destaques, vi os stories, eu olhei e falei, me identifiquei, é isso daqui que eu quero, é esse cronograma aqui que eu aderi, e acabei ali comprando, né, o cronograma de 40 dias para a OAB 33. 33 e aí ficou para 34, né? Isso. E aí, afinal, tinha 1 ano, né? E aí me conta, tu disse que na expectativa tu queria começar a estudar antes, mas como foi a realidade? A realidade foi totalmente outra. Eu fiz 1 semana do cronograma e era bom porque era uma matéria só por dia. Né? Então dava para ir estudando tranquilamente. Só que eu não tinha aquele compromisso, porque a minha prova estava longe. Então eu fui procrastinando, meu filho ficou doente, coisa de casa, faculdade, e eu acabei deixando um pouco o cronograma de lado e só fui dar aquele start mesmo quando saiu o cronograma atualizado para a prova que eu ia fazer.
34, entendi. Então, tu estudou em 40 dias ou foi mais? Foi um pouco mais, por conta que eu já tinha uma semana Antes, né? do cronograma adiantado, né? E Perfeito. aí, quando deu o start, que eu comecei a seguir o cronograma, eu dei uma revisada naquilo que eu já tinha visto e comecei a seguir certinho. E isso foi muito bom para mim, porque, logicamente, nesses 40 dias sempre acontece algum imprevisto, e eu Com já certeza. tinha alguns dias adiantado, que me deu uma base assim, muito boa. Pronto, entendi. E aí, me conta como foi a tua trajetória durante o método QLR. Como era a tua rotina na época? Eu vi que tu colocou que tu também trabalhava na época à tarde. Então, conta como era a rotina da Tayane Oabeira. Ela acordava de manhã. Conta essa rotina. Eu quero saber passo a passo. Então, eu fui estagiária conciliadora aqui no juizado da minha comarca aqui de Guarapari. Aí, o que acontecia? Eu pegava no estágio meio-dia. Aí eu tinha que acordar às 7 horas, começava a estudar e ia até às 10 horas, porque às 10 horas eu tinha que parar tudo. Eu tinha que fazer comida, tomar banho, colocar meus filhos para tomar banho, dar comida para eles, colocar o uniforme, deixar eles prontos, tomar banho, me arrumar para 11 horas, 11h20, pegar o ônibus para estar no estágio meio-dia. Então, de manhã era bem corrido, né? Bem corrida. Aí eu ficava no estágio de meio-dia às 6, vinha para casa e quando eu tinha aula presencial, minha aula começava às 6h30. E quando eu tinha aula conectada, a minha aula ia até às 10 horas. Então, eu só poderia voltar a estudar depois das 10 horas. E assim, eu nunca tive esse tempo líquido de estudo. De manhã, de 7 às 10. Porque eu tenho filho, então eu tenho que parar para dar café. Filho chama, você para, vai no banheiro, briga, é correndo, é gritando, é brigando. Então, assim, eu não tinha um ambiente propício, silencioso. Eu estudei sempre com barulho, com o filho correndo, brigando e tal. E, assim, a minha rotina era bem punk, só dava uma tranquilizada no final de semana, que os meus filhos iam para casa da minha mãe, e aí era o tempo que eu podia ficar o dia todo estudando e, às vezes, correr atrás do prejuízo de alguma coisa, de alguma meta que eu não conseguia alcançar durante a semana. Porque a minha ilusão é que eu ia conseguir estudar, acompanhar os outros colegas que também estavam fazendo o cronograma. Eles tinham o dia todo, então eu falei, então eu vou assistir a videoaula, eu vou ver as mentorias, eu vou fazer tudo do mesmo jeito que todo mundo está fazendo. Só que é aquela história, você não é todo mundo, Com né? certeza. E eu não tinha esse tempo todo disponível. Então eu não conseguia, às vezes, alcançar a meta. E aí, depois de uma semana nessa correria, eu parei e falei, opa, não dá. Eu vou ter que me readaptar aqui, senão eu não vou conseguir. E isso é um grande estralo, assim, é um grande. Eu digo assim, a chave que vira. Quando você percebe que a sua rotina é única, que você é diferente dos outros, que você precisa adaptar, você faz o método funcionar em qualquer tipo de rotina. Né? Isso, Exato. tanto da rotina de quem tem o dia todo para estudar, como tem da rotina que tem gente que tem períodos pequenos para estudar e ainda incertos, digo assim, incertos no sentido de, tipo assim, barulhentos. Então, a Tayane, por exemplo, ela tinha tudo para desistir. Não deu certo, não estou conseguindo cumprir as metas. Não, mas ela viu que aquilo ali daria certo para ela, mas bastava ela ajustar conforme a rotina. Então, de fato, eu falo muito pro pessoal, né? Acho que tu já deve ter escutado. Não se compare, porque não tem como, você vai se frustrar. Cada pessoa tem uma rotina diferente. E tem várias pessoas como a Tayane, que também estudavam, que trabalhavam, que têm filho, e também passaram a AB. Então não é quem estuda mais, né? Não é quem estuda mais. E sim quem estuda certo, do jeito certo, e aproveita o tempo que tem e faz as adaptações necessárias. E foi Né? justamente vendo uma mentoria, eu falei, eu tenho que procurar saber o que eu vou fazer. E aí eu fui assistir uma mentoria que já estava gravada e eu vi você falando que, olha, você pode inverter a ordem, né, do cronograma ali para poder adaptar. E aí eu estava errando muita questão, isso estava me desanimando muito. Eu estava assistindo videoaula antes de fazer todas as etapas do cronograma. E aí eu vi você tá falando também, não, videoaula é o último recurso. Sim. Aí eu parei e falei, tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter, eu vou começar com a lei seca,
Depois eu veio para as questões e eu finalizo com o mapa mental. E foi aí que o meu estudo começou a render. E aí eu comecei a entrar naquele ritmo, né, bom de estudo e consegui alcançar ali as metas. Entendi. Então, para ti, o que funcionou foi primeiro a lei seca, porque aí tu já dava uma lida nos artigos, já meio que relembrava muita coisa, e aí depois ia para as questões e depois os mapas mentais. Né? Isso, e também a leitura ativa. Me ajudou muito, bastante. Ler ali com a mesa, eu adquiri uma mesa digitalizadora, e aí eu ia lendo e marcando a legislação, né? Selecionando, grifando, escrevendo. Então, essa leitura ativa me ajudou demais. Circulando, né? Mencionando, bem legal mesmo. É muito bom mesmo. Não sei se na tua época tinha, mas tinha os cadernos legislativos. O método já tinha? Quando Nossa, é assim, foi maravilhoso, literalmente, eu não sei explicar. E aí tu pegava ele e já ia riscando, né? Exatamente, eu não precisava ficar abrindo o Vagimetro, só de não precisar perder o tempo, abrindo o Vagimetro, procurando artigo por artigo, já me economizou um tempo assim surreal. Você já tem essa praticidade de você ter ali o arquivo para você abrir e ir lendo artigo por artigo, os artigos mais importantes, que já está tudo ali selecionado para você. Nossa, economiza um tempo assim gigantesco. Para mim, pelo menos, foi maravilhoso. E eu indico muito a galera fazer isso, gente. Baixa num tablet, no iPad, no que tiver, e vai riscando lá mesmo. Não precisa nem imprimir, né? Porque são muitas folhas para imprimir. Então, vai fazendo ali mesmo na caneta, enfim, online mesmo. E aí, me conta, Tayane, qual foi a tua maior dificuldade dentro do método, durante esse período que tu estudou? Qual foi a tua maior dificuldade? Que diz assim, isso aqui foi difícil, mas eu consegui. Foi no início as questões, porque, como eu falei, eu estava errando muito, e isso acaba desestimulando bastante, né? E fora que são 2 matérias por dia, né? Então é muita coisa, é muita lei para você assistir. Mas eu persisti na leitura da lei seca, eu falei, não, eu preciso fazer essa leitura completa da lei seca para depois partir para as questões. E com o tempo eu fui me adaptando ao estilo de questão da banca, né? Então você começa a identificar a pegadinha, aquele Como ela elabora a questão, né? isso, como que ela cobra aquele assunto. O Então estilo acaba que também de abordagem. fica extremamente natural no final. Isso me ajudou bastante, principalmente fazer os simulados. E na hora da prova, né? Tipo, você Na hora já da prova. estava fazendo uma prova de uma banca que você já conhece, né? Você já estava estudando ali ela. Exatamente. Assim, E eu marcava o tempo que eu fazia o simulado. eu ia falar agora, eu ia perguntar agora sobre isso, sobre os simulados. Como foi a tua média? Por exemplo, eu vi que tu tirou um notão, 59, na tua prova. Como foi a média nos teus simulados? Teve nota baixa, teve nota alta? Como foi? Tu lembra? O primeiro simulado eu tirei 41. E eu já fiquei muito feliz, porque a minha meta era tirar 40 pontos. Eu só precisava de 40 pontos. Então, eu sempre tirei acima disso. Ia de 41 a 47, baixava para 43, 44. E aí eu ficava, opa, eu vou conseguir. Se estou tirando 40 no simulado, eu vou conseguir tirar 40 no dia. Eu tenho minha meta para alcançar e vai dar certo. E eu fazia assim, o primeiro eu fiz em 4 horas e 20. E aí, com o passar dos simulados, eu fui diminuindo esse tempo. Perfeito. No último, acho que eu fiz em 3 horas e meia, e no dia da prova, eu finalizei a prova, preenchi o gabarito e tinha passado 3 horas e 20. Coisa boa, então. É muito importante ver, né? O quanto o treino é importante. Por exemplo, se tu não tivesse feito nenhum simulado, provavelmente na hora da prova tu não ia conseguir finalizar tudo, ou talvez ia chegar, tipo, pertinho de não conseguir. Então, para ver como o treino é muito importante. E eu fui super tranquila para a prova e foi incrível, porque eu acabei a prova, quando eu acabei, eu olhei e fiquei meio assim, tá, é isso? Tranquilo. E eu mandei no grupo para meus colegas, nossa, gente, achei tranquilo, não achei difícil. E eles começaram a mandar para mim, não, complexo, eu achei muito complexo, eu achei muito difícil. Eu comecei a entrar nas páginas e o pessoal falando que foi extremamente difícil. E aí me bateu um desespero daquilo, nossa, então eu fiz alguma coisa errada. Será que eu fiz a prova errada? Exatamente. Aí até sair ali o gabarito preliminar,
eu fiquei nessa pilha de que não, fiz alguma coisa errada, porque se todo mundo está falando que tá difícil, e eu achei a prova tranquila, então tem alguma coisa errada aí. Mas é isso, eu digo assim, que você tem que fazer a sua parte, a partir do momento que você faz a sua parte, você vai tranquila. Óbvio que a ansiedade existe, a gente fica nervosa, a gente fica com a incerteza se vai dar certo ou não vai. Mas assim, eu digo assim, Ana, como é que eu fico tranquila? Gente, pra mim funciona. O que é que me deixa tranquila? Fazer o que tem que ser feito, porque a minha consciência me deixa tranquila. É isso. Então, se eu estudei, se eu dei o meu máximo diante das minhas circunstâncias, eu vou confiante, eu vou tranquila de que eu fiz meu melhor. E isso conta muito no dia da prova, né? Essa tranquilidade. Com certeza, porque eu falo muito que a prova da ordem não é apenas conhecimento. O emocional conta muito, porque às vezes a pessoa vai, ela tem todo o conhecimento teórico que ela precisa ali, e o emocional é que derruba, elimina, porque é uma prova que só depende de você, você não está competindo com ninguém, é você e você. Perfeito. Então, para a gente finalizar, me fala um conselho assim que você gostaria de ter escutado quando iniciou a estudar para o exame da OAB e também algum conselho para quem está aí assistindo a gente, com vontade de desistir, cansado. Fala aí para eles o que tu quer dizer. Eu acho que o mais importante é você saber onde você quer chegar, é você saber qual é o seu objetivo, porque a partir do momento que você sabe qual é o seu objetivo, você vai fazer o que for necessário para poder alcançar. Quantos finais de semana que eu deixei de estar com meu filho, que eu deixei de ir para a praia, que eu deixei de estar com a minha família, porque eu sabia que aquele momento era necessário, que eu precisava abrir mão daqueles momentos, naquele instante, e que era por um período curto, né? Que depois tudo aquilo ia passar e eu ia alcançar a minha meta, ia alcançar meu objetivo, e ia dar tudo certo. E ter muita fé, muita tranquilidade, tenha foco, saiba aonde você quer chegar, qual é o seu objetivo e faça de tudo para poder alcançá-lo, porque só depende realmente de você, não depende de mais ninguém, só de você. Exatamente. E eu gosto muito. Eu também, quando estudei para minha OAB, tipo assim, eu sempre falo que a época que eu estudei para minha OAB, eu fui a pessoa assim, mais dedicada que eu conhecia. Tipo assim, até hoje eu tenho orgulho da Ana Clara que estudou para a OAB. Tipo, porque eu me tornei uma pessoa tão dedicada que eu ficava, eu olho assim hoje, meu Deus, eu arrasei. Tipo assim, no sentido de, poxa, eu passei por, eu aguentei tudo isso, sabe? Eu passei. Então eu falo com muita gente assim, ai, Ana, não tô conseguindo estudar. Aí você realmente tomou a decisão de que você quer estudar para o AB, que você está colocando isso como prioridade? Você tomou essa decisão mesmo, está traçando esse objetivo? Ou é só um objetivo ali que você quer, mas talvez ali não quer tanto, bota outras coisas na frente? Então, gente, é tomar a decisão e botar o foco. É isso. Exatamente, tem que saber aquilo que quer, e acaba que quando você tem um foco, aquilo vai ficando prazeroso à medida que você vai vendo que vai evoluindo, né? Vai acumulando aquele conhecimento, e no final, quando você vê que você conseguiu a meta, vale a pena? Meu Deus, e como vale? Se eu olho assim, eu consegui. Foi doloroso, foi cansativo, foi exaustivo, mas valeu a pena e vale muito a pena. Não desista, não desista, que vale muito a pena. Né? Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que a Tayane tenha trago para vocês uma dose de motivação que vocês precisavam para voltar a estudar, né? Porque estão aqui só para assistir, mas vão voltar a estudar depois disso, com ânimo a mais, né? Para dizer para vocês que vai dar certo, vocês vão conseguir. Então, tá aí para vocês. Tayane, muito obrigada por ter topado esse convite. É um prazer estar aqui, uma pessoa com uma rotina diferente, mãe de 31 anos, que conciliou várias atividades desde o início da faculdade, conseguiu com a aprovação, com uma pontuação excelente, dando 40 dias, 50 dias, um pouquinho a mais, né? Mas, enfim, muitíssimo obrigada por compartilhar essa tua experiência com a gente. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.